Não tivemos, então, sucesso no primeiro momento com essa responsabilização criminal aqui dentro mesmo do Ministério Público, né? Tivemos depois o apoio de outros procuradores, mas sempre no campo civil. No campo criminal, foram pouquíssimos, né? Um primeiro apoio que a gente teve foi no Rio Grande do Sul, com a reabertura de um caso da Condor, que foi o colega Ivan Marques, que hoje atua no tema também. E ficamos bastante isolados, principalmente no entendimento de que caberiam essas responsabilizações criminais. Até que em 2009 sai a decisão da Corte Interamericana no caso brasileiro de omissão quanto aos corpos da Araguaia, pela procura nos corpos da Araguaia. E essa decisão da Corte Interamericana manda o Brasil investigar e responsabilizar, inclusive criminalmente, esses casos. E então houve uma nova análise do tema no campo do Ministério Público Federal, uma análise de cúpula mesmo, e que considerou que o Ministério Público Federal era o primeiro destinatário dessa decisão da Corte. E investigar, se alguém tem que investigar esse caso, é o Ministério Público Federal. Então foram constituídos 2 grupos de trabalho, um cuidando do aspecto de memória e verdade, e outro cuidando do aspecto de justiça de transição, que é essa análise do cabimento dessas responsabilizações, né, do tempo para se fazer corretamente a transição de um governo autoritário para um governo democrático. Você tem que fazer alguns deveres de casa, né, abrir arquivos, fazer espaço de memória, indenizar as vítimas e responsabilizar os autores. O Brasil, então, ele estava atrasado nesse dever de casa, principalmente de responsabilização dos autores. Depois disso, houve aí a instauração de centenas de procedimentos hoje no Brasil investigando essas mortes. A documentação é muito ruim, né? Mas tem sido feito um trabalho grande de reconstituição. Já foram propostas algumas ações penais, responsabilizando, por exemplo, Curió, que é um conhecido, né, agente da repressão, Major Lício e outros. Então essas pessoas foram processadas. Alguns conseguiram trancar já as ações, já tem habeas corpus trancando, tem recurso do Ministério Público. A gente tem colhido mais insucessos do que algum tipo de sucesso no judiciário. Mas eu acho que a nossa parte, pelo menos agora, né, podemos dizer que está sendo feita. Acho que foi com muito atraso, né, um absurdo ter demorado tanto tempo para começar todo esse trabalho de identificação, todo esse trabalho de responsabilização. No campo criminal, acho que a gente poderia ter tomado a frente mesmo antes da decisão da Corte, mas paciência. E hoje a gente tem um grupo grande de procuradores. Eu não estou atuando mais nesse caso, eu já estou meio que fazendo só parte agora da história do tema. E tem colegas fazendo trabalhos maravilhosos, como por exemplo esse agora da reconstituição do caso do Rio Centro. O colega reabriu o processo e, com base em novas provas obtidas na casa de um dos coordenadores da operação do Rio Centro, ele foi morto e a família encontrou documentos lá e entregou para o Ministério Público. Então foi possível reabrir o caso do Rio Centro. Ele fez um trabalho interessantíssimo de reconstituição de provas e virou ação. Entrou com ação responsabilizando criminalmente os agentes do Rio Centro. A lei da anistia no Brasil é tão mal interpretada a favor dos agentes da repressão que, por exemplo, o caso do Rio Centro, que aconteceu depois da lei da anistia, a lei da anistia é de 72, do Rio Centro foi 81, 82, não tenho certeza. Foi arquivado na época com base na lei da anistia, sendo que a lei da anistia é clara que ela anistiava os crimes cometidos até ali, até a sua publicação. E foi arquivado esse inquérito, mas agora ele foi reaberto. É uma história de um relato positivo do trabalho do Ministério Público, mas também é um pouco triste, porque ainda é muito tempo, né? 50 anos, as pessoas estão morrendo, os próprios autores desses crimes, eles já, a maioria já são muito idosos ou já nem estão mais aí. Existe ainda um pacto pelo silêncio, que nem a Presidência da República rompe, né? Quando nós precisamos de documento do Exército e oficiamos para o Exército simplesmente responde: foram destruídos. E foi destruída a respectiva ata de destruição. Ele responde isso para nós. E a Presidência da República, que é a comandante em chefe das Forças Armadas, não
não se intromete, não atua. A Comissão da Verdade tem feito um trabalho muito importante de resgate, mas, de novo, não tem chegado a nomes, a estabelecer uma identificação, né, desses vários autores desses delitos. Eu considero que a primeira ação que nós entramos foi muito embrionária, foi muito inicial, foi cível, né? O interessante realmente são as ações criminais, mas foi já de uma importância muito grande. E eu lembro que na época nós estávamos muito isolados, né? Eu, o Dr. Marlon principalmente, e sentamos com os familiares, com a Crimeia, a Melinha e outros, né? E falamos para eles, olha, nós vamos entrar com as ações. Provavelmente, né, essas ações ou vão ficar demorando muito tempo no judiciário, ou elas vão ser indeferidas, porque existe uma resistência muito grande no Brasil a qualquer tipo de iniciativa de responsabilização. Então, uma delas me falou o que eu precisava ouvir, né, que deu ânimo para entrar com todas as ações possíveis, né, mesmo que realmente a gente não tenha ainda tido nenhuma decisão de procedência. A Crimeia falou assim: doutora Eugênia, se um desses caras dormirem uma única noite sabendo que foram processados, já é melhor do que o que a gente sempre teve até hoje, que foi uma situação de impunidade. Então hoje cada ação que entra, eu sempre penso assim, eu falo, bom, pelo menos eles vão ter que contratar um advogado, vão ter que se defender, vão ter que mexer no tema, né? E nesse sentido eu acho que a gente cumpriu bastante esse papel de não deixar que esse tema realmente se perdesse e que o Brasil ficasse conhecido como aquele país em que é exemplo da impunidade nesse tema, ficando tão atrás do Chile, da Argentina, do Peru e outros, que têm feito aquilo que a gente chama de dever de casa, de responsabilização dos agentes da ditadura.